Você já reparou como a história gosta de nos ensinar que as grandes guerras e transformações do mundo foram feitas apenas por homens de farda, generais e políticos em gabinetes fechados? A gente cresce ouvindo que a independência do Brasil foi decidida em um grito à beira de um riacho em São Paulo, como se um país inteiro tivesse mudado de destino da noite para o dia, sem sangue, sem dor e sem a participação do povo real. Mas, e se eu te dissesse que, enquanto as elites negociavam a transição política do Rio de Janeiro, o verdadeiro destino do Brasil estava sendo decidido nos campos de batalha na Bahia? E pior, que uma das maiores heroínas dessa guerra teve que cortar o próprio cabelo, vestir as roupas do cunhado e inventar um nome falso para ter o direito de lutar pelo seu país. Eu sou Kleber Inácio e você está no História e Ficção. Hoje, nós vamos resgatar a trajetória de Maria Quitéria de Jesus, a primeira mulher a integrar as Forças Armadas brasileiras e uma das figuras mais impressionantes e esquecidas da nossa história. Mas, antes de continuar, pare um segundo e me responde aqui nos comentários. Você já conhecia a história de Maria Quitéria? Ou a sua escola só te ensinou o grito do Ipiranga? Comenta aí, porque hoje a gente vai ir muito além dos livros didáticos tradicionais. E se você gosta de vídeos que unem história com rigor, profundidade sem romantizações vazias, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal, porque aqui a gente produz conteúdo para você pensar. Pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Para entender quem foi Maria Quitéria, nós precisamos voltar ao final do século XVIII, no sertão da Bahia. Ela nasceu em 1792, na fazenda Serra da Agulha, no distrito de São José das Itapororocas, região que hoje pertence ao município de Feira de Santana. Quitéria não era uma mulher da aristocracia. Era filha de um pequeno proprietário de terras e perdeu a mãe muito cedo, quando tinha apenas 10 anos de idade. Em uma sociedade patriarcal e profundamente rígida como a do Brasil colonial, o destino reservado para uma mulher do interior era muito claro: o casamento, o trabalho doméstico e a submissão total às ordens do pai ou do marido. Mas a vida na fazenda exigia outro tipo de aprendizado. Quitéria não aprendeu a bordar ou a tocar piano como as moças da cidade. Ela aprendeu a andar a cavalo, a caçar e a manejar armas de fogo com extrema precisão para defender a propriedade e sustentar a casa. Sem saber, ela estava desenvolvendo as habilidades exatas que, anos mais tarde, mudariam a sua história. Em 1822, quando o Brasil proclamou a sua independência de Portugal, a notícia não significou paz imediata. Em várias províncias, e especialmente na Bahia, as tropas portuguesas comandadas pelo general Inácio Luiz Madeira de Melo se recusaram a aceitar a autoridade de Dom Pedro I. A Bahia virou um caldeirão de guerra. Não era uma disputa abstrata, era uma guerra sangrenta e real pela libertação da terra. Em setembro de 1822, emissários do Conselho Interino da Bahia percorreram as fazendas do interior, recrutando homens para combater as tropas portuguesas escateladas em Salvador. Quando os recrutadores passaram pela fazenda de seu pai, Gonçalvo Alves de Melo, Maria Quitéria sentiu o chamado. Ela pediu autorização ao pai para se alistar. A resposta dele foi fria e categórica: mulheres tecem, fiam e cozinham, não vão para a guerra. Para a maioria das pessoas da época, a história teria terminado ali, mas não para Quitéria.
Determinada a lutar pela causa patriótica, ela fugiu da fazenda do pai e foi para a casa de sua irmã, Josefa, que era casada com José Cordeiro de Medeiros. Com a cumplicidade da irmã, Quitéria tomou uma decisão radical. Cortou os cabelos curtos, vestiu o fardamento e as roupas de caça do cunhado e viajou até a vila de Cachoeira. Lá, ela se apresentou às autoridades do Exército de Libertação sob um nome falso, Soldado Medeiros. Ela foi incorporada ao batalhão dos voluntários do príncipe Dom Pedro. Durante semanas, Maria Quitéria combateu, marchou e cumpriu os deveres militares sem que nenhum de seus companheiros de farda percebesse que aquele jovem soldado, na verdade, era uma mulher. Ela não pediu privilégios. Ela não pediu tratamento diferenciado. Ela simplesmente cumpriu as ordens de uma disciplina impecável. A farsa, no entanto, não durou muito tempo. O pai de Maria Quitéria, indignado com o desaparecimento da filha, seguiu seus rastros até o campamento militar em Cachoeira e desmascarou o soldado Medeiros diante dos comandantes. Ele exigiu que ela fosse desligada do exército e devolvida para casa imediatamente, sumariamente. E é aqui que a história toma um rumo extraordinário. O comandante do Exército Libertador, o major José Antônio da Silva Castro, ouviu as exigências do pai, mas se recusou a demitir Maria Quitéria. E o porquê? Porque no campo de batalha, o que importava é a eficiência, não o gênero. Quitéria já havia demonstrado uma habilidade de tiro superior à de quase todos os homens do batalhão, além de uma bravura técnica impressionante em patrulhas de reconhecimento. O exército brasileiro não podia se dar ao luxo de perder um soldado daquela qualidade. Maria Quitéria foi mantida nas fileiras, mas agora com sua identidade feminina assumida. Ela adaptou o uniforme militar, acrescentou um saiote sobre as calças e continuou na linha de frente. Ela participou diretamente de combates decisivos da Guerra de Independência na Bahia. Na Batalha de Pituba, ela liderou uma investida contra as trincheiras portuguesas e combateu com a água pela cintura no estuário do Paraguaço, impedindo o desembarque de suprimentos das tropas inimigas. Sua ação foi tão marcante que ela foi promovida a cadete e, posteriormente, a alferes, um posto de oficialato em um exército onde mulheres nem sequer tinham permissão para pisar nos quartéis. Em 2 de julho de 1823, as tropas brasileiras entraram vitoriosas em Salvador, expulsando definitivamente os portugueses. Maria Quitéria desfilou pelas ruas da capital baiana como uma das grandes heroínas da libertação. Sua fama atravessou o país. Em agosto de 1823, ela viajou até o Rio de Janeiro para ser recebida pessoalmente pelo imperador Dom Pedro I. Em uma cerimônia oficial no palácio, o imperador concedeu a ela a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, a mais alta comenda do Império do Brasil, além de uma pensão vitalícia. Mais do que isso, Dom Pedro I escreveu de próprio punho uma carta ao pai de Maria Quitéria, pedindo que ele perdoasse a filha pela desobediência e pela fuga. Mas a história costuma ser cruel com quem quebra as regras de seu tempo. Depois da glória e das medalhas, Maria Quitéria voltou para a Bahia, casou-se, teve uma filha e viveu o resto de seus dias em extrema modéstia e relativo esquecimento. Nos seus últimos anos de vida, enfrentou graves problemas de saúde e perdeu quase completamente a visão. Ela faleceu no dia 21 de agosto de 1853, aos 61 anos de idade, sem o reconhecimento público de que merecia. Foi apenas em 1996, mais de um século após a sua morte, que o Estado brasileiro reconheceu formalmente a sua importância, declarando Maria Quitéria patronesse do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro.
A história de Maria Quitéria nos mostra que a independência do Brasil não foi um evento pacífico ou um arranjo de bastidores. Foi uma conquista dolorosa, feita por pessoas comuns que arriscaram tudo o que tinham por um ideal de liberdade. Ela não lutou apenas contra o domínio colonial português. Ela lutou contra as estruturas da sua época para provar que a coragem e o patriotismo não pertencem a um único gênio. E este foi mais um episódio do nosso canal. Se você chegou até aqui e entende a importância de resgatar a memória das verdadeiras figuras da nossa história, deixe uma frase simples nos comentários. Viva Maria Quitéria! Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com quem gosta de uma história militar, de uma história do Brasil. Muito obrigado pela companhia, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!